Os lugares que você vai pesquisar, eles não representam a população que votará nas eleições e tal. Então não faz muito... Não sei, parece que não faz muito sentido. Mas você pode corrigir por isso, certo? Então, se você tem uma boa ponderação de amostra, mesmo você tendo menos gente, vamos dizer, acima da média de renda no centro de São Paulo, transitando pelas ruas, se você sabe mais ou menos qual que é o perfil de renda da população que você estuda, você pode subrepresentar esse público na coleta inicial, mas depois, aplicando pesos, você pode corrigir esse problema. Acontece que, infelizmente, não todos os estudos ponderam renda. Acho que isso foi uma coisa, assim, uma questão que eu identifiquei como bastante preocupante neste ciclo eleitoral. Apenas duas pesquisas, a Atlas e a Quest, fizeram ponderação por renda. Então, foi isso. Não é, assim, esses problemas, entre aspas, que existem, que ficaram evidenciados nessas pesquisas, eles aconteceram também em 2018. Tinha algumas pesquisas ali que estavam... que acabar, por exemplo, no Rio de Janeiro, o governador que foi eleito lá, o Witzel, nossa, ele estava... Em relação às pesquisas, assim, eram números absolutamente discrepantes. Eu não lembro exatamente quais eram, mas eram números nada a ver. Ou seja, já era uma coisa que a gente já viu acontecer antes e tal. Eu imagino que ajustes já foram feitos ao longo desses últimos 4 anos aí para tentar dar uma corrigida, dar uma melhorada nesse processo. Na tua opinião, até falando de Atlas, que você estava falando que aqui em São Paulo, por exemplo, o resultado não foi tão bom quanto você queria, né? Foi. Assim, foi a melhor pesquisa em São Paulo, considerado o erro médio, mas a gente errou São Paulo. Sim. Então, o que tu identificaria aí que dá para fazer para acertar mais? Então, São Paulo, por exemplo, é uma questão onde eu acho que a gente subestimou um pouco o voto bolsonarista, mas não tanto. Você olhando o voto para presidente, o Bolsonaro chegou um pouco subestimado. A questão principal foi uma aderência de última hora, eu acho, dos eleitores do Garcia para o Tarcísio. Basicamente, o que esse eleitorado de centro-direita enxergou nessa eleição? Que o Garcia não ia chegar, o último debate para ele foi um debate bastante ruim, ele ficou muito atacado, ele já estava atrás na pesquisa, então ficou meio nítido que o segundo turno ia se dar entre o Tarcísio e o Haddad. E entre o Tarcísio e o Haddad, esse eleitorado do Garcia tinha uma nítida preferência para o Tarcísio e não para o Haddad, aqueles que migraram, né? Não estou falando sobre aqueles que ainda votaram no Garcia, mas aqueles que migraram tinham uma nítida preferência para o Tarcísio. Então foi uma espécie de voto útil para quê? Para fortalecer o Tarcísio numa corrida com o Haddad, em que eles achavam que o Haddad ia chegar muito forte, né? Inclusive por conta dos números que as pesquisas estavam ilustrando. Então, nesse caso, assim, tem uma certa nuance, né, em relação a que é um erro de uma pesquisa, né? Pode ser que você tenha algum tipo de movimento de última hora, e então o erro acaba sendo admissível, né? Ou até você pode debater ou não é um erro, né? A questão é que, por exemplo, o que eu descrevi em São Paulo, essa mudança de última hora do Garcia para Tarcísio, isso não faz sentido com a maioria dos erros graves que a gente viu ao redor do país, né? E se a gente for comparar, por exemplo, a corrida para Senado em São Paulo, né? Aí realmente não tem como você explicar a partir de voto útil que o astronauta Marcos Pontes ganhou a eleição com a margem que ele ganhou. Ali, tipo, as pesquisas que não estavam mostrando o astronauta na frente, não tem como dizer, foi voto útil. Voto útil de quem? Né? Então, tem que ter uma certa razoabilidade em termos dos argumentos que a gente usa, né? Tanto quando a gente acusa as pesquisas de que erram, quanto a gente defende que eles acertaram, né? Tem que fazer uma análise tanto da metodologia, mas também de um certo bom senso em termos da dinâmica política e social do momento.